Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa hoje alcançar o nosso coração, amém? Que bom que você separou um tempinho do seu dia para vir adorar a Deus. Como o irmão falou, nós não estamos aqui para assistir um culto ou para analisar, se foi bom, se não foi, mais ou menos, não. Nós estamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus, amém? Para mim é um grande privilégio estar aqui pela primeira vez, eu subo aqui nesse púlpito, e eu tenho certeza que tudo foi guiado, para que eu estivesse aqui, mas que o Senhor continue me guiando, que o que eu falar aqui não venha ser de mim mesma, mas que venha ser inspirado pelo Espírito Santo. Mais uma vez, eu queria orar com vocês antes de abrirmos a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, santo, santo, santo é o teu nome. Diante de ti, nós nos rendemos e reconhecemos, Pai, a nossa necessidade. Pois só o Senhor tem tudo o que precisamos. O Senhor é a fonte de água viva, o Senhor é o pão que nos alimenta, o Senhor é o nosso Salvador. E por isso nós nos achegamos a ti, meu Pai, pelos méritos de Jesus Cristo. Por favor, Senhor, continue presente nesta congregação. E, por favor, guie as minhas palavras, pois eu nada posso falar de mim mesma. Que o teu Santo Espírito atue por meio de mim em cada coração dos que se encontram presentes e dos que estão também nos assistindo. Visite cada lar e cada família representada. É o que pedimos, meu Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos do nosso amado e digníssimo Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o que antecede a nossa redenção. Como povo do Advento, nós estamos aguardando o quê? O advento de Jesus, a volta de Jesus. Essa promessa que foi feita ali desde os tempos de Adão e Eva, Eles já tinham a certeza de que eles seriam redimidos e que em algum momento eles voltariam para o Éden. Mas o primeiro profeta a profetizar o segundo retorno de Jesus, vocês sabem quem são? Qual é, na verdade? Enoque. Lá no livro de Judas, é dito que Enoque, ele viu ali a volta de Jesus, Jesus vindo com os santos anjos. Mas no decorrer de toda a Bíblia, uma esperança nos é trazida na pessoa de Jesus. É certo que nós estamos aguardando a redenção, a volta de Jesus. E por mais que esse tema pode ser que você já tenha ouvido várias vezes, ainda é importante estudarmos sobre isso. E hoje, a pergunta que vai ser respondida no decorrer dessa mensagem é: o que falta para que ocorra essa redenção? O que antecede a volta de Jesus? O que ainda precisa acontecer para que ele volte? É certo que nós estamos ansiando isso, mas o Senhor hoje vai nos orientar a como viver enquanto ele não vem. E eu queria abrir com vocês no livro de Hebreus, para que possamos descobrir o que Jesus está fazendo nesse momento. Pode ser que a gente não tenha ainda uma compreensão adequada da missão de Jesus. E na maior parte, das denominações, as pessoas elas não compreendem a missão de Jesus no céu. Muitos pensam que Jesus está ali parado esperando apenas o Pai dizer ele vai vir, mas que ele não tem uma função específica no céu. Mas é certo que há sim uma obra que o Senhor Jesus está realizando no céu. Vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 8, a partir do verso 1, está escrito: Ora, de todas as coisas que temos dito, a suma é: temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Aqui Paulo ele está escrevendo aos hebreus e também a nós,
algo de muita importância para que a nossa fé seja confirmada diariamente. Aqui está trazendo para nós a realidade de que a missão de Jesus em expiar os nossos pecados, ela não se resume apenas à cruz. Hoje a maior parte do mundo cristão exalta a cruz de Cristo e para eles é tudo sobre a cruz. Claro, a cruz é de extrema importância, mas ali não termina a missão de Jesus. Eu diria que ali é o início dessa expiação. Porque quando Jesus ele ascende aos céus, ele prossegue expiando por nossos pecados. Quando lá em Êxodo, Deus chama Moisés e fala, faça um santuário conforme o modelo que eu te tenho mostrado. Ele estava mostrando nada mais, nada menos do que a planta do santuário do céu. Já existia, na verdade, sempre existia um santuário no céu. Ezequiel 28 diz que Lúcifer, o anjo de luz, ele era querubim, ele era cobridor ali na arca. E a arca, ela fica onde? No santuário. A lei de Deus fica ali dentro da arca e os querubins também ficam ali no santuário. Então a Bíblia nos traz essa certeza de que há um santuário no céu. E assim como o modelo do santuário do antigo Israel era um esboço do plano da redenção, assim também nós podemos concluir que se para o antigo Israel foi revelado que tinha que ter o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, é porque seria necessário que Jesus caminhasse o caminho do santuário. Salmo 77, 13 diz que o caminho de Deus está no santuário. E eu fico pensando, como pode esse Deus que nos ama a tal ponto de sendo pastor se tornar ovelha, sendo criador, se tornar um com criaturas? Foi isso que Jesus fez, se tornando o verdadeiro Cordeiro de Deus. E ele passou aqui nessa terra, de fato, momentos muito importantes para que fosse possível a minha e a sua redenção. Aqui é como se fosse o pátio, porque ali havia o altar de sacrifício e a pia. O altar foi a cruz, onde ele se entregou como Cordeiro santo, puro, imaculado, perfeito e suficiente. Mas será que lá no antigo Israel, a expiação pelo pecador arrependido terminava ali no altar do pátio? Ou havia ainda cerimônias e rituais a serem feitos a partir dali? É certo que ali, na verdade, era o início dessa reconciliação, até que o pecador chegasse pela fé no lugar santíssimo, onde habitava a presença de Deus. E assim também, Jesus teve de passar por essa terra que seria o pátio, mas ele tinha que ascender aos céus. E é aí que muitos não compreendem a missão de Jesus. E aqui Paulo nos afirma, olha, o mais importante do que eu tenho para dizer para vocês nessa carta é que nós temos um sumo sacerdote. E ele está lá, sentado à destra do trono da majestade dos céus. E Hebreus 7:25 diz que Jesus ele vive para interceder por nós. E é por isso que quando nós oramos em nome de quem? De Jesus. Porque nós não podemos ser salvos por nenhum outro nome, por nenhuma outra coisa, por nenhum outro alguém. Só Cristo. E quando nós oramos em nome de Jesus, Jesus lá no santuário, ele levanta ali as suas mãos que carregam as marcas eternas da cruz do Calvário e ele intercede por mim e por você, amém? Essa é a certeza que nós temos. De acordo com 1 João, capítulo 2, verso 1. Irmãos queridos, filhinhos queridos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos quem? Um advogado. Jesus Cristo justo. Então Jesus ele não está à toa no céu. O céu não é lugar para ociosidade. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada do céu. E os discípulos também tinham essa visão.
Mas quando eles entenderam que agora eles teriam um Salvador lá do céu e que ele teria uma missão lá, e eles começaram a receber a luz sobre o santuário, eles começaram a enxergar o céu de uma outra forma. O céu não é lugar para inatividade. Jesus está em atividade. Mas o que será que ele está fazendo lá? Eu queria convidar você a ir comigo um pouco mais à frente em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 7. Podemos ler o 6 e o 7 para que fique mais contextualizado. Apocalipse 14, último livro da Bíblia, capítulo 14, versos 6 e 7. Diz assim: João tendo uma visão, e ele fala: E eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui diz que chegou a hora. Significa que tinha hora marcada. E assim é no calendário do céu. Tem dia e hora para tudo. Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho nascido de mulher, estando sob a lei. Ou seja, na plenitude dos tempos, tinha um tempo ideal para o Messias vir à terra. E assim também tinha aqui já programado na agenda do céu um momento, uma hora, um segundo para que começasse o juízo. E Eclesiastes 12 nos lembra que todos nós seremos julgados. E é isso que está acontecendo no céu, um julgamento. E às vezes você se pergunta, por que quase toda a mensagem de salvação, redenção, inclui o santuário? O que tem nesse santuário? Tem simplesmente todo o plano da redenção desenhado. Sabe quando você fala para alguém, você não está entendendo, quer que eu desenhe? E foi basicamente isso que Deus fez, ele desenhou. Então, o que era para eles o dia de Yom Kippur, dia de perdão, dia de expiação, dia de purificação, é o que hoje nós estamos vivendo. Porque aquilo ali era apenas uma tipologia. Tinha que haver ali a realidade, porque era apenas sombra. Então aqui nós somos levados ao fato de que chegou a hora do juízo. Nós estamos nesse momento vivendo em tempo solene. Não é tempo para distração. Não é tempo de ficarmos ainda indecisos. Porque diante do julgamento não tem uma cadeira neutra. Você precisa se posicionar. Mas quando se trata da salvação, nós não podemos comparecer por nós mesmos diante do tribunal. Então o juízo, irmãos queridos, para nós, não deve ser algo que nos leve a temer. Daniel 7 diz que esse julgamento é para conceder aos santos a redenção, o livramento, a salvação. Amém. Nós não precisamos temer, mas devemos entender que não há mais muito tempo aqui nessa terra. E isso deve nos levar à seguinte pergunta: será que eu estou pronto para a volta de Jesus? Será que eu tenho aceitado a Jesus como meu advogado? Sabia que aqueles que aceitam a Jesus como advogado não precisarão comparecer diante do tribunal? Porque o advogado vai ali por eles. E é certo que sem Jesus, sem a justiça de Jesus, nós não podemos ser aceitos. Porque de acordo com Isaías, nossas melhores obras são trapo de imundícia. Não há salvação em nenhum outro nome que não seja no nome de Jesus. Por isso que na Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, aquele que não invoca o nome de Jesus não vai ser salvo. E aí eu te levo à segunda pergunta. Será que eu tenho preparado outros para a volta de Jesus? O Senhor nos chama não apenas para lotar igrejas,
O Senhor nos chama não apenas para congregar, o Senhor nos chama para testemunhar. Assim como o povo de Israel, a nação de Israel tinha ali uma missão de representar o Deus verdadeiro diante de todas as nações pagãs, hoje nós temos uma missão. Porque o Senhor, Ele nos separou. Ele nos torna santos, separados para uma missão, para um propósito. Irmãos queridos, se nós estamos indo para o céu, nós vamos levar pessoas conosco. Mas sabe por que a gente não vê essa urgência na pregação do Evangelho? Porque pode ser que a gente não creia que Jesus está voltando. Afinal, já fazem mais de 2000 anos que Jesus disse, eis que cedo venho. E a gente fica mais, será que vem mesmo? Nós não estamos prontos. E é por isso que Jesus ainda não voltou. Há pessoas que pregam assim, Jesus não voltou porque eu e você ainda não estamos ali totalmente perfeitos, na última escala da perfeição. Mas, irmãos queridos, biblicamente, Jesus não voltou porque nós não reconhecemos ainda a nossa necessidade dele. Porque ele está aguardando que nos arrependamos. E essas não são palavras minhas. Vamos abrir na segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Pedro diz assim, o Senhor não é tardio a respeito da sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. É isso que Jesus está esperando para voltar. Ele não voltou ontem, porque pode ser que ontem eu e você nos perderíamos. Ele te deu a oportunidade de estar aqui, hoje, ouvindo essa palavra. Para que você repensasse qual tem sido a sua conduta diante de Deus. Porque nós não podemos esconder nada de Deus. Por mais que perante as pessoas nós podemos ainda manter um formalismo religioso, Deus, Ele lê o nosso coração. Ele sabe o que vai lá no íntimo da nossa alma. E Ele sabe que ainda há pecados que precisamos abandonar. Ele sabe que nós estamos em letargia espiritual e nós precisamos avançar. O que nós acabamos de cantar aqui? Ó cristãos, avante. Será que a sua caminhada cristã tem sido de regressão? Porque não é voltando que você vai chegar até a presença de Deus, mas é indo adiante. Prossigamos em conhecer a Cristo e viver como Cristo viveu. O que o Senhor deseja é que nos arrependamos. Essa é a mensagem central do Evangelho. Muitos hoje apenas querem ouvir de um Deus de amor. De um Deus que diz, venha como está e tudo bem ficar como está. Mas por mais que esse seja o Deus que muitos idealizam, esse não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, Ele te chama como você está. Porque não tem como você tirar as suas próprias manchas, assim como o leopardo não pode tirar as suas próprias manchas. Então Ele te chama, Ele diz, vinde a mim. Todos, sem exceção. Porque aqui em 2 Pedro 3,9 diz que Ele está aguardando o arrependimento de todos. Ele almeja, Ele deseja que todos sejam salvos. Mas quando você vem até Ele, pecador miserável, tal qual você é, Ele faz uma obra na sua vida. Amém? Então não há como nós conhecermos a Jesus, não há como nós termos esse conhecimento pessoal desse Salvador, receber Jesus na nossa vida por meio do Espírito Santo e continuarmos as mesmas pessoas. Não que sejamos salvos pelas obras, mas as nossas obras, a nossa vida, demonstra se a nossa fé é verdadeira.
Por isso que nós precisamos nos arrepender. Porque sem arrependimento não há perdão. E se não há perdão, não há expiação. E se não há expiação, a culpa ainda está sobre nós. E aqueles que não aceitarem a Jesus como seu substituto, eles infelizmente serão condenados. Deus é justo e Ele não pode ignorar a sua lei. Vamos abrir em Atos 3, no verso 19. Aqui, nós temos a certeza de qual é a mensagem para o Senhor, qual é a mensagem do Senhor, melhor dizendo, para nós nesta noite. Atos 3, no versículo 19, está escrito: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Apagados de onde? Dos livros do céu. E assim venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Amém? Aqui, a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. E sabe o que é arrepender-se? Não é apenas estar ali preocupado com as consequências do seu ato, mas é sentir tristeza pelo pecado. É entender que o seu pecado, ele não afeta só você. Ele crucifica Cristo de novo. Quando Apocalipse 14, 7 nos chama a temer a Deus, é temer, rejeitar essa graça que nos é comunicada por meio dessa preciosa oferta que é Jesus. Nós devemos temer, continuar ali na prática do pecado enquanto o Senhor providenciou escape para toda a tentação. Nós devemos temer, continuar rejeitando os apelos do Espírito Santo. Devemos temer, rejeitar a única oportunidade de salvação que temos. Porque na verdade você não tem o amanhã. Você não sabe o que pode acontecer quando você sair dessas portas para fora. Por isso a mensagem de Deus é clara para nós hoje. Arrependei-vos e convertei-vos. O verdadeiro arrependimento, ele opera mudança de rumo, mudança de vida. Porque o Senhor, ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas muitos rejeitam a luz. Por quê? Porque na claridade do dia, nós conseguimos ver melhor os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos pecados. Então, se você olha para dentro de si e não vê nada que precisa ser melhorado, mudado, transformado, alguma coisa está errada. O Senhor, ele diz que nós não devemos ficar examinando a vida dos outros, mas a nossa vida. Jesus não voltou porque o irmão ainda não fez a obra dele, a parte dele. Jesus não voltou porque eu não estou fazendo a minha parte. Porque Jesus, ele aguarda o arrependimento, mas ele também aguarda uma consagração genuína. E eu te pergunto, irmão, eu te pergunto, irmã, como que você quer passar a eternidade com alguém que você não dedica nenhuma hora estando aqui em oração? Como que você quer conhecer um Deus se você não passa tempo lendo a Bíblia? Porque a Bíblia não é só meramente um livro. Porque eu nunca vi ninguém lendo qualquer livro aí, por aí, e sendo transformado. Às vezes para pior, mas para melhor. É só esse livro. A palavra tem poder de transformar. João 17,3 diz que a vida eterna, ela depende de que eu e você conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E como que você vai conhecer? Qual outro livro que vai mostrar para você o caráter de Deus, a missão de Deus, o plano da salvação? Qual? Apenas esse. Por isso que nós devemos ser novamente o povo da Bíblia. A Bíblia precisa ser não só lida, mas estudada, examinada.
E nós devemos orar como Davi: Senhor, guarda a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Diante de cada tentação, em Mateus 4, diz que Jesus respondia: como está escrito. A palavra precisa ser entesourada no nosso coração, porque não é para sempre que você vai ter esse livro na mão. Em algum momento, pela profecia, nós sabemos que haverá de ter uma perseguição. Mas aquele que é confundido por Babilônia não é perseguido. Então não tema a perseguição, tema ser o perseguidor. Vai ser um prazer estarmos diante dos tribunais, nas praças, vilarejos, casas, testemunhando da nossa fé, dizendo em alta voz: arrependei-vos, convertei-vos, porque Jesus está às portas. Para a igreja de Laodiceia, ele não diz como nas outras igrejas, porque para as outras igrejas de Apocalipse, ele fala assim: eu estou chegando, eu venho em breve. Mas para Laodiceia, ele não fala eu estou vindo, eu estou chegando, ele fala eu já estou na porta. E ele está esperando. Irmãos queridos, Jesus também não voltou pela nossa incredulidade, murmuração. E quando a profetisa do Senhor Ellen White escreve sobre a experiência do povo de Israel, ela diz assim: por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. Evangelismo, páginas 695 e 696. Irmãos queridos, que tristeza. Incredulidade, mundanismo, contenda. Até quando o nosso ego vai estar inflado? Até quando nós não seremos humildes o suficiente para reconhecer o que a mensagem a Laodiceia diz que nós somos: pobres, miseráveis, cegos e nus? Ah, mas isso aí não é para mim, é para o irmão que está em pecado. Eu tô santificada. Estou santificado. O problema está no meu irmão. Não é assim que vem muitas vezes na nossa mente? Fulano tinha que estar aqui para escutar essa pregação. Irmãos queridos, eu e você tínhamos que estar aqui. Não é o outro, somos nós. Nós precisamos abrir mão da nossa justiça. Porque não tem como vestir o que já está vestido. Não tem como encher o que já está cheio. Gabi, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que não há como você ter a justiça de Cristo se você já está coberto e confortável com a sua própria justiça. Não há como você ser cheio do Espírito se você já está cheio de si, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de amor ao mundo. Sabe o que você vai levar daqui para o céu? Não é o seu carro do ano, não é a sua casa chique, não é o seu dinheiro. São pessoas. Quando você vai de um lugar para outro, de um país para outro, você tem que trocar ali o seu dinheiro pela moeda do lugar. Então, há um modo de levarmos os nossos recursos para o céu, trocando o nosso dinheiro na moeda do céu. Sabe como? Investindo em pessoas. Porque hoje a nossa geração nos ensina que nós devemos usar pessoas e cuidar das coisas. Mas a religião de Cristo, ela nunca muda. Ela é a mesma. Eu e você precisamos amar as pessoas e parar de usá-las.
Nós precisamos entender que uma vida é preciosa porque vale o sangue de Cristo. Nós não somos melhores dos que estão no mundo, mas nós somos mais responsáveis, porque o Senhor nos cobrará. Por que você não testemunhou para o seu vizinho? Por que você não testemunhou de mim no seu trabalho? Por que você não cumpriu a sua missão? Ele não vai perguntar isso para qualquer outra pessoa que não tenha a verdade. Ele vai perguntar para nós. Porque a quem muito é confiado, muito é cobrado. Mas não fique desesperado. Porque à medida que o Senhor nos comunica a luz, Ele nos comunica poder. Amém? Irmãos queridos, nós carecemos de uma transformação genuína. Porque nós só poderemos fazer uma obra lá fora se a gente permitir que o Senhor faça uma obra aqui dentro. E o Evangelho, irmãos, ele não visa apenas trazer informação para você, mas ele visa trazer transformação. Por isso que, pensando nisso, Paulo disse em Romanos 12, no verso 2, não vos conformeis com este mundo. O que é certo lá fora não é certo aqui dentro. O que é politicamente correto lá fora nem sempre é o que é politicamente correto aqui dentro. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados. Hoje você tem dois caminhos diante de si: a conformação ou a transformação. E o mesmo que Elias disse para o povo de Israel, naquele momento decisivo, é hoje o que o Senhor diz para você: escolha a quem você vai servir. Mas tome uma decisão. A quem vamos servir? Não há como servirmos a dois senhores. Como nós queremos ser santificados, se nós temos colocado diante de nós o que mancha o templo da nossa alma? Como nós queremos estar mais próximos do céu se nós só contemplamos o que é dessa terra? Tire da sua frente o que é impuro. Tire da sua casa o que vai levar a sua família para o inferno. A Bíblia diz que os pais devem ensinar os filhos não a assistir os desenhos da Disney ou os filmes de Hollywood. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos a sã doutrina, a palavra, os mandamentos, porque eles aprendem pela repetição. Por isso lá em Deuteronômio diz que os filhos devem ser ensinados andando-se, levantando-se, deitando a cada momento. Os pais precisam impregnar na mente dos filhos o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é do céu. Será que nós estamos guiando essas crianças para no futuro cumprirem a sua missão? Irmãos queridos, Jesus ainda não voltou, porque nós temos negligenciado a pregação do Evangelho. Vamos abrir nesse momento em Romanos 1,16 e nós estamos partindo para a conclusão. Eu queria lembrar você, irmãos, que o Evangelho ele deve ser pregado e vivido não só lá fora, mas principalmente dentro da sua casa. Ensine, se necessário, por palavras. Romanos 1, versículo 16, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O Evangelho é o poder de Deus para salvar, para transformar, para nos santificar, para que por fim sejamos glorificados no advento de Jesus. Amém? Mas não deixe que esse Evangelho
apenas te informe, mas deixe que o Evangelho de Cristo te transforme. O Evangelho é o meio pela qual a salvação ela chegou a mim e a você. O Evangelho chega até nós, os gentios, porque homens que eram poucos, mas cheios do Espírito Santo, cumpriram a sua missão. E o Senhor, Ele nos promete que quando nós nos unirmos em oração, quando nós deixarmos a rivalidade e a contenda de lado, e nos reunirmos para orar mais e cantar menos, o Espírito Santo será derramado. Amém? Mas o verdadeiro revivamento, ele vem acompanhado de reformas. Quais são as reformas que você precisa fazer a partir de hoje? Ponha em ordem a tua casa, porque Jesus está voltando. Esteja você pronto ou não, Ele virá. Creia você ou não, Ele virá. Mas Ele está te dando a oportunidade de estar pronto para esse momento. Porque para os perdidos, esse dia será um dia terrível. Eles vão buscar a morte e não vão encontrar. Imagina, naquele momento, você se lembrando dessa mensagem que você está ouvindo hoje. Das oportunidades que Deus te deu ao longo da sua vida e você rejeitou. Quem sabe porque você estava ocupado demais com o seu trabalho. Quem sabe porque você estava ocupado demais com as redes sociais. Quem sabe porque você estava distraído demais para ouvir a voz do Espírito Santo. Eis que Cristo vem. E Ele vem para me buscar, Ele vem para te buscar. Ele tem sido longânimo, mas em algum momento, a taça da ira de Deus se encherá. Essa terra verá juízos tal qual nunca houve, pois serão sem mistura de misericórdia. Mas aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo será protegido na sombra do Onipotente. Amém? Não adie mais a sua entrega, pois só em Cristo há poder para vencer os seus pecados. Só em Cristo há perdão, só em Cristo há nova vida. O que antecede a nossa redenção é uma conversão genuína. Mude hoje a sua rota. Jesus, Ele quer fazer uma obra em você e através de você. E se é esse o seu desejo nesta noite, aceitar o Espírito Santo na sua vida em porção dobrada, para que você seja transformado e capacitado a levar outros a Cristo, dobre os seus joelhos. Vamos fazer uma oração. Pai querido, Deus amado, de joelhos nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós aguardamos os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor no santuário habitava ali no lugar santíssimo. Se nós estivermos caminhando o caminho até a Tua presença, a cada dia por meio de uma devoção e consagração, nós teremos o prazer de muito em breve vermos o Senhor face a face. Porque o Evangelho nos transforma a tal ponto que nós não somos mais escravos do pecado, mas agora servos da justiça. Pai querido, faça uma obra em nós e através de nós, em nome de Jesus. Não deixe que possamos sair dessa igreja do mesmo modo que aqui entramos. Transforme a nossa vida por completo e nos ajude a sermos o povo do advento, aguardando a volta de Jesus com alegria, com uma conversão genuína. Em nome do Senhor Jesus, reaviva o teu povo e faça em nós as reformas necessárias. É o que pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde e te proteja nessa semana. Amém.